Chegou a hora da gente falar de uma coisa que não pode faltar na sua vida. Sabe o que é? Saúde. Além de todos os cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, ter o cuidado profissional de quem é referência na área da saúde é o ideal para ter a qualidade de vida. E para isso você pode contar com São Cristóvão Saúde. Por um valor que cabe no seu orçamento, você terá um que oferece todo o cuidado para você manter a vida em movimento. Uma pausa rápida da nossa programação para falar do nosso parceiro, a Eco Osasco, uma empresa da Marquise Ambiental, pioneira na gestão e soluções de resíduos no Brasil. São 35 anos de experiência e mais de 7 mil colaboradores, presente em 6 estados e 11 cidades. Faça a sua parte, descarte o lixo corretamente e não jogue entulho e materiais sem serventia nas ruas e calçadas da nossa Osasco. Eco Osasco e Hora Esportiva, uma parceria de sucesso. Voltamos com a nossa programação. Salve, salve galera! Tá começando mais um Esporte Oeste aqui no Hora Esportiva, mais uma edição do nosso programa que foi criado pra gente bater um papo com projetos, com esportistas da nossa região, da região Oeste Metropolitana de São Paulo, a Zona Oeste, Bariri, Carapicuíba, Osasco, e eu tô aqui do meu lado com o meu parceiro Vinícius Lima pra gente ter essa conversa hoje. Salve Rodrigo, salve pessoal ligado em casa. Esse Esporte Oeste é um quadro bacana aqui dentro do Hora Esportiva que a gente abriu para, como você falou, líderes de escolinha. Hoje a gente trouxe um cara que é especialista no drible, que talvez a gente possa aprender um pouquinho na prática, né, Rodrigo? Ou na prática não, na teoria, né? Na teoria, vamos ver depois na prática se a gente aprendeu mesmo. Então a gente trouxe o Thiagão aí para ver se a gente aprende um pouco de um futebol diferente, né? Para você que está assistindo, já deixa o seu like, se inscreve no canal também, deixa o seu comentário e siga o nosso grande convidado de hoje, Thiago Mess, do Brazilian Players. Tem o canal no YouTube, tem o Instagram, tutoriais de drible e também joga bola, viu? Já fiz jogo dele na várzea. É bom jogador também. Então não é só desafio, tutorial, né, não. Rodrigo? Não é só no tutorial, não. Sabe jogar também. Porque tem gente, Rodrigo, que é desse ramo aí, que só posta aquilo ali que é bom e tal. Mas na hora do vamos ver, né? Mas na hora do vamos ver, que quando a pelota rola, não entende, né? Então a gente hoje recebe o Thiago Mess. Obrigado por aceitar o nosso convite. Espaço aberto aqui pra gente trocar essa resenha hoje. Claro, obrigado Rodrigo, obrigado Vinícius. Pra mim é um prazer estar aqui, conversar com vocês, falar de futebol e poder ajudar as pessoas, né, de uma certa forma, trazer um pouco da experiência daquilo que a gente vive no futebol. E o meu maior prazer na internet, cara, é poder receber uma mensagem de alguém falando, pô, te ajudei. Sabe, isso não me faz ser melhor do que ninguém, tipo, ser o melhor do futebol, não é essa a questão. A questão é motivar as pessoas e trazer uma mensagem. Porque, às vezes, para quem quer jogar futebol, ou para quem... Eu criei a Brazilian Player pensando em mim, sabe? Eu queria ajudar as pessoas a não cometerem os erros que eu cometi na minha vida. Então, aí que a gente começa a Brazilian Player. E para mim vai ser um prazer falar sobre futebol, poder trazer a minha experiência, não que isso seja nada demais, mas se de alguma forma puder ajudar quem estiver nos assistindo aí a melhorar a forma como joga futebol, ou até mesmo só motivar, né, a continuar treinando, se esforçando. Nessa carreira que a gente sabe, a gente tem, vocês são do meio, vocês conhecem diversos jogadores, sabem que é muito difícil você viver do futebol, você conseguir realizar esse sonho. E que a gente puder trazer aí para molecada, até para quem joga de final de semana aí, um pouquinho de motivação, resenha, ou até mesmo alguns tutoriais aí, quem tiver a fim de conhecer meu canal lá, dá uma conferida no YouTube depois, Brazilian Player. E é isso aí. É isso, né? E às vezes não só quando o cara quer ser profissional ou quando o moleque tá tentando entrar numa categoria de base, mas, pô, a gente aqui que também joga de final de semana, joga com os amigos, a gente acompanha muito a várzea, o futebol amador, pessoal que joga no final de semana, ganha um trocadinho, joga num time ali. É legal também ter esse conteúdo, né? Porque
eu já tô ficando um pouquinho mais velho. Quando eu comecei a jogar, quando eu era moleque não tinha nada disso não. Você assistia lá os jogos que passavam na TV e não tinha mais nada. A internet estava começando não tinha, ainda. Os tutoriais? Não tinha tutorial. Hoje a geração aí, os mais novos, né, os meninos nascidos aí depois dos anos 2000, já quando eu era adolescente já tinha canal no YouTube, tinha trabalhos aí como o do Thiagão, para poder aprender alguma coisinha diferente. Antigamente você via um drible na TV, você tentava, lembrava, você não tinha como rever de novo, você lembrava e tentava replicar lá no quintal de casa. Hoje no celular, no notebook, no computador, você consegue ver tutoriais que são muito bons, né? A gente deu uma assistida lá nos conteúdos do Thiagão, que são de muita qualidade. E aprende, né, Thiago? Que não sei o que você pode falar pro pessoal de casa, que eu acho que é com a repetição dos movimentos, né? Eu vi uns vídeos seus, você faz bastante dribles que, por exemplo, o Zidane fez, do Neymar também. Como que é isso aí? É com a repetição mesmo que vai aprendendo? Cara, eu acho que o principal objetivo do nosso trabalho é quebrar uma crença muito antiga que tem no futebol, que futebol é só uma questão de dom. A gente tem que entender muito bem o que é esse dom do futebol. Dom do futebol não é simplesmente o cara que nasceu com aquilo ali. Óbvio que a gente que joga futebol, a gente sabe que tem pessoas que naturalmente têm um talento e que elas naturalmente vão ser melhores do que as outras. Isso acontece, não tem como a gente ignorar isso. Sim. Mas você resumir o futebol só isso, eu acho que é um erro, sabe? O futebol, ele é muito do talento. Uma das coisas que eu gosto de usar para exemplificar isso é a gente pensar o que o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho têm em comum. Sabe o que eles têm em comum? Ambos tiveram alguém da família deles para ensinar eles desde cedo o que eles deveriam fazer no futebol. E eu acho que quando você entende esse caminho, uma palavra que eu gosto de usar muito é que todo o esforço na direção errada não vai te levar a lugar nenhum. E é isso que a gente tenta trazer no nosso canal, sabe? Não sei se eu consigo, mas pelas mensagens que eu recebo, é o que eu busco fazer. É pegar todo esse esforço, o sonho do menino que quer ser um jogador de futebol e poder trazer um conteúdo relevante que realmente vai ajudar ele, que vai fazer a diferença na vida dele. Então a gente tem esse compromisso de trazer informações que vão auxiliar daquilo que a gente acredita que de verdade vai fazer a diferença para ele. Para que ele não acredite nesses mitos que existem. Tipo, se eu não nasci com talento natural, eu não vou aprender. Então, muito do que você falou é verdade. Eu acredito nisso, que futebol ele é um trabalho com inteligência, não é só repetição. Se você for para o campo e ficar todo dia chutando a bola no gol, você não vai aprender a finalizar. Você vai aprender no máximo a bater a bola no gol. Então, a repetição ela é sim muito importante para qualquer fundamento, principalmente parte técnica do futebol, mas também é muito importante um trabalho com inteligência. Você entender o processo de formação esportiva, você entender o que o jogador de futebol precisa, o que ele precisa desenvolver. Até hoje a gente tem jogadores, se a gente for falar da parte física, que acha que para melhorar a parte física é só ir para academia, fazer um treino de hipertrofia, Só puxar ferro lá que vai... Exatamente, como se fosse um bodybuilder, que não é a verdade. Ou, tipo, para ele ganhar o condicionamento físico, é só ele fazer uma corrida contínua. E a gente sabe que, tipo, isso pode ajudar, mas no mundo real, o impacto que isso vai ter no seu condicionamento físico, ele é muito pouco. Então você precisa fazer um trabalho com inteligência e o que a gente tenta trazer, cara, eu não consigo acreditar que, tipo, eu vou trazer tudo, vou fazer a diferença, eu não tenho a fórmula mágica do futebol, eu não sou melhor do que ninguém. Eu só tento trazer, tipo, o que eu aprendi com os meus erros e o que eu aprendi com amigos meus que eu fiz no mundo do futebol, o que eles fizeram que deu certo e trazer essas informações. Como eu falei no início do episódio aqui, tipo, para poder ajudar outras pessoas a não cometerem os erros que eu cometi, sabe? Se eu puder ajudar as pessoas, mesmo que, vamos imaginar o fato de eu não saber nada de futebol, isso pode ser que aconteça. As pessoas podem achar isso de mim, quem é você no futebol? Tipo, jogou onde? Jogou né? aonde? Quem é você? Tá, eu não sei nada de futebol. Não que eu saiba, talvez eu realmente não saiba nada. Mas eu acho que se eu conseguir pelo menos motivar as pessoas a continuar o trabalho, porque não é só você saber o caminho, você precisa ter força para percorrer o caminho, sabe? Tipo, Verdade. essa questão de fazer repetidamente é legal no começo. Quando a gente começa a treinar, tal, é legal. Mas quem realmente consegue continuar treinando depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos? Sabe, você está disposto a trabalhar 10 anos pelo seu sonho? Porque o jogador de futebol ele começa com 9 anos, ele vai se profissionar ali, casos raros com 16 anos, mas na maioria das vezes com 18, 19, 20 anos. Então, entender, ter a gente conversar sobre o que é esse caminho do futebol, sabe? Eu não acredito em fórmula mágica, eu não acho que eu sou melhor do que ninguém, mas se a gente puder trazer informações para as pessoas ali para auxiliar elas, tipo, como melhorar o seu condicionamento físico, como aprender a bater na bola, como você falou dos dribles, o que realmente é o drible, né? O drible, ele é só a finta, só você dar uma pedalada,
Para você driblar é muito mais do que isso. Você precisa aprender a fazer a leitura da jogada, você precisa saber qual é a hora de driblar e qual é a hora de tocar a bola, por exemplo. Qual a região do campo que eu tenho que driblar. Eu acho que vocês jogam na várzea e a gente vê aí, se a gente for num campo no final de semana, a gente vê muitos jogadores que às vezes tem muito talento, às vezes sabe driblar, mas não faz nada com aquele drible. Então, você tem aquele fundamento técnico, mas você não consegue fazer nada com aquilo, sabe? E é trazer esse tipo de informações para É um drible ajudar. na hora errada, né? Exatamente. Às vezes a pessoa tem a qualidade técnica, mas não tem inteligência tática. E aí, eu acho que o futebol é muito disso, né? Você constantemente está evoluindo ali, está melhorando seus pontos fracos, está trabalhando aquilo que você é bom e saber a hora certa de usar. E também, Thiago, você falando isso, o drible também pro pessoal que tá em casa não é só pra enfeite. Tem vezes que na hora da jogada é o recurso. O vídeo mesmo que eu vi seu do Zidane é um drible que, tipo assim, se a bola foge um pouquinho de você, você consegue pegar ela com o pé e dar o giro pra sair com o outro. Então, às vezes, é recurso, nem é finta, né? Querer brincar, né, Rodrigo? Pô, muitas das vezes a gente vê o drible como diversão, né? Mas o drible no futebol mesmo é uma ferramenta, né? Sim. E pra você que tá assistindo aí, já segue lá o Brazilian Players, já segue o Thiago também nas redes sociais. E eu vou mandar esses vídeos pro nosso amigo Bruno Basso. Hoje ele não tá aqui na mesa. Cintura de concreto, só sabe bater jogando bola. Vamos ver se ele pega uma malemolência. A gente tem que mandar, não só o vídeo, a gente tem que mandar o Bruno lá pro Thiago. Fazer um já trabalho tem que já específico. mandar direto, um trabalho específico, Rodrigo. Se o Thiago conseguir Conseguir dar um jeito nele. quebrar um pouco aquela cintura dele, eu falo que como é bom, viu? Porque o Bruno Deixa ele um mês lá comigo fazendo um trabalho específico. ele vai Mano, voltar. cintura dura, viu, Thiago? Não tem como. Cara, outra coisa que eu acredito muito é que tipo, qualquer pessoa pode aprender a jogar futebol. É outro mito que tem, né, relacionado a essa questão de dom. Mas as pessoas acham, eu não consigo aprender a jogar futebol. Mas você só precisa entender, tipo, o que você não consegue? Por quê? O que te falta? E aí é que entra a parte de você saber o que é o futebol. Quais são os fundamentos que você precisa desenvolver? Sabe, quando a gente fala de parte física, jogo de futebol, e a gente fala da academia. Porque a academia, se você treinar errado, você vai fazer só hipertrofia. Hipertrofia é só um dos aspectos. O jogador de futebol, ele precisa ter agilidade, ele precisa ter força, ele precisa ter potência, ele precisa ter mobilidade. Se você não trabalha esses requisitos, esses atributos, você não vai ter um bom condicionamento físico. Ou você vai ter um atributo físico limitado. Você falou do drible, da questão lúdica. Sim, o drible é a parte lúdica do futebol, isso é muito bom. É muito gratificante quando você consegue dar uma caneta. Sim. Mas só que isso não ganha jogo. É. É bonito de ver, mas quando a gente está falando de futebol, o drible ele tem que ter essa função tática. E você precisa conseguir fazer esse drible para quebrar uma linha, para progredir em campo, para criar uma jogada. E aí muitos jogadores não conseguem fazer isso. Não entendem também. E aí, como você falou do nosso amigo aí, às vezes tipo, você precisa entender o que esse cara não tem. Tipo, será que ele não tem coordenação motora? É um trabalho... Eu acho que é isso, viu, mano? Acho que é coordenação motora, Rodrigo. Acho que achamos. Eu acho que a palavra é essa, mano. Você falou a palavra certa. Cara, tem que treinar. Você tem que entender o que você não tem e trabalhar aquilo. Será que falta mobilidade para ele? Faz um trabalho de coordenação motora e de mobilidade. Só que aí não é da noite pro dia. É uma coisa que você tem que estar disposto. Processo, né? É um processo. E quem quer viver esse processo? Tipo, poucas pessoas acreditam nesse trabalho. Todo mundo quer ser o Neymar, mas não sabe o quanto ele abriu mão de muitas coisas para conseguir ser jogador de futebol, um jogador de sucesso, né? Como o Thiago falou, não é só o talento, né? O talento ajuda, mas ele é apenas um instrumento para erguer. E falando de treinamento também, a gente que tá no futebol vê tamanha evolução da preparação, né? Antigamente, nem tão longe assim, os treinos eram na academia, puxar ferro, o cara fica forte, lógico que isso é importante também, mas hoje em dia você vê treinamentos de equipes de alto nível, o jogador nem passa direto na academia. Vai na academia para fazer uma recuperação, fazer um trabalhinho específico ali, mas os trabalhos são mais no campo, mais voltado para agilidade, para um fortalecimento ali do core, né? E a evolução da preparação também, ela no futebol é muito constante. Então o Thiago às vezes tá fazendo um vídeo ali de alguma coisa, de ensinando alguma coisa, daqui a pouco já vem outro modelo de trabalho, né? O futebol é um negócio que tem que ficar sempre atualizado também. É verdade. Acho que a própria ciência, né, vai ditando aí, existem diversos profissionais hiper qualificados na área, e é uma área, como você falou, que evoluiu bastante. Então, muita coisa que a gente não sabia 20 anos atrás, hoje a gente já sabe. Que talvez o trabalho na academia de máquina não é tão eficiente assim. Vai ajudar? Vai, mas você não vai ter uma transferência, sabe? Você pode até ganhar força ali no seu quadríceps, mas o mais importante do jogador de futebol é quando você consegue transferir isso para as ações que você faz dentro de campo, sabe? Ô, Thiago, e nisso aí que o Rodrigo falou, sobre o campo de areia, você acha que é essencial no futebol ou você acha que é um treinamento que não faz tanta diferença? O treinador do seu time gosta, viu? Então, eu tô falando por isso que eu sou corintiano. O Luxemburgo voltou com esse treinamento de areia que a gente não tá acostumado mais a ver no futebol.
O que você acha desse treinamento no campo de areia? Cara, essa parte da questão do condicionamento físico, eu tenho me afastado cada vez mais por achar que tem pessoas que são muito mais bem qualificadas do que eu para falar sobre isso. Então, tipo, eu prefiro muito falar sobre a tática, porque eu tenho a minha experiência como jogador. Então, eu não quero ir contra ali a ciência, sabe? Então, essas partes de condicionamento físico, eu tento não entrar tão a fundo. Sim. Mas a minha experiência como jogador, eu gostava de fazer esse trabalho. É um trabalho que geralmente é mais puxado, né? Você faz um trabalho na areia, você sente mais pegar a perna ali, a panturrilha, mas aí eu não sei quanto isso transfere para o campo. Mas é óbvio que existem diversos profissionais, preparador físico. Muitos estudos também. Ô, Thiago, fala um pouquinho da sua história também, né? Como que era o Thiaguinho na infância, como ele começou a ter um contato com a bola, né? A gente que é moleque aqui no Brasil é desde cedo, né? Jogando na rua, jogando com os amigos. Mas como começou o futebol pra você e em qual momento você foi levando mais a sério também? Cara, falar pra vocês que, assim, futebol na rua, eu jogo, tipo, desde que eu nasci, assim, desde molequinho, a gente... Naquela época ainda tinha mais, hoje é muito difícil você ver futebol na rua, né? Mas na época a gente jogava direto lá. Com os golzinhos, né? É, com os golzinhos. Hoje não tem, viu? Na minha rua a gente jogava o tempo inteiro, hoje não tem. Na minha rua tem, viu, Rodrigo? Ainda tem? Tem. Na subidinha ainda, né? Não, lá na rua tem uma parte plana. parte baixa. Os meninos jogam ainda. Não, lá na minha rua era na subidona ainda. E era avenida, passava acho que 2 ou 3 ônibus. Chutou lá. busca, né? Maluquice na subida. É, mas naquela época tinha menos carro, né? Então dava. Hoje é sem condições. Acho que o número de carro aumentou muito. Mas aí, contando a minha história, futebol, mas assim, tipo, diversão, moleque. Eu fui mesmo querer ser jogador de futebol, eu tinha 16 anos, eu acho. 16? Acho que de 15 para 16 anos, é mais ou menos essa época. Eu queria aproveitar e também mandar um abraço pro pessoal do Sena aí, meu amigo esquerda, todos os professores que trabalham lá, pra eles terem mudado a minha vida, sabe? Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Seno, porque eu acho que se não fosse o esporte na minha vida, cara, talvez eu não estivesse aqui hoje. Muitas pessoas subestimam o poder que o esporte tem para moldar características de um ser humano, sabe? Nossa personalidade, o nosso caráter. Então, muito do que eu sou hoje, eu aprendi com eles. Então, eu queria deixar o agradecimento aí pro pessoal de lá, que faz um trabalho incrível, que me ajudou na minha vida pessoal, profissional, são meus amigos, são hiper qualificados. Aí, se você estiver pensando, for da região aqui de Osasco, estiver pensando em pôr seu filho numa escolinha, pode colocar lá, sem sombra de dúvida, que seu filho vai ser muito bem tratado, vai aprender a jogar futebol e vai aprender muitas coisas importantes para a vida. O Seno fica ali no Novo Osasco, né? O esquerda já teve com a gente, pô, um profissional muito qualificado, sabe muito de futebol, e o projeto ali no Novo Osasco, né, com ele é muito interessante mesmo. Legal ouvir isso do Thiago também. Você é ali do Novo Osasco mesmo? Começou por ali da região? Não, cara, eu passava ali em frente direto, acho, pra ir pra escola na época. E aí, cara, deu na minha cabeça, cara, quero ser jogador de futebol, como que eu faço? Aí eu pedi pro meu pai me colocou na escolinha de futebol, eu trabalhava com ele na época e ia de bicicleta, a gente trabalhava de bicicleta, o pai sempre trabalhou com obra, eu trabalhava com ele. E aí, tipo, eu trabalhava até as 3 e depois ia treinar. Só que eu dei um azar muito grande, porque eu cheguei lá no Seno, um mês depois, o próprio esquerda que formou esse time, do Sub-15 pro Paulista. Então, quando eu cheguei, a equipe já estava formada. Então, eu já cheguei depois, eles já estavam treinando há um mês junto. Então, eu já cheguei no primeiro ano e já não pude participar de um campeonato tão importante quanto é um campeonato paulista. A gente sabe que é muito importante. E aí, eu fiquei só treinando lá, tal, o pessoal às vezes fazia até treino, mas eu também cheguei, tipo, pra quem nunca fez escolinha, você joga futebol na rua, é uma outra coisa, né? Você não tem essa parte tática do futebol tão bem desenvolvida, tem alguns vícios. Então, até eu me adaptar bem, demorou mais ou menos 1 ano de escolinha para pegar mais ou menos ali o que é o futebol mesmo, sabe? Eu brinco que na rua a gente joga bola, né? No campo a gente joga futebol. E aí eu perdi esse campeonato quando eu cheguei lá, depois fiquei na escolinha e nos outros anos não teve mais Paulista. Teve Paulista só pro Sub-15. Nesse ano teve Sub-15 e Sub-17, mas nos outros anos o esquerda já não formou mais equipe, eu acho que foi passando, nos outros anos ele não formou, depois só formou o Sub-20 e eu nunca joguei por eles lá. Acabei jogando outros campeonatos, que o próprio esquerda me encaminhou, o pessoal do Seno lá encaminhou, também jogava pro Soneca. Mas aí foi isso, foi passando, eu cheguei a fazer peneiras, teste, passar por categoria de base, fui aprovado na Portuguesa, não fiquei, aí depois passei no Osasco também, não fiquei, passei no Grêmio Barueri. Aí entra a parte que eu acho que é mais importante, porque foi a falta de maturidade na época para entender o que é a profissão de jogador de futebol. Porque eu tinha um sonho muito grande, eu achava que eu ia ser jogador de futebol, que eu fazia tudo que precisava fazer, eu treinava, eu me dedicava, eu tinha todo o esforço do mundo, mas eu não sabia em que direção precisava colocar esse esforço.
E foi aí que eu comecei a me frustrar, tipo, 18 anos, tal, começa a sair à noite, começa a conhecer as meninas, entendeu? Começa a conhecer o mundão, né? Comecei a revoada, né? Então, mais ou menos por aí, tipo, saía direto e tal, na época eu ainda bebi e tal. Aí, mano, eu fui desencanando, tipo, eu tava joguei alguns campeonatos lá em Jandira, aí tinha uma proposta pra mim jogar o Sub-20 na Ponte Preta. Só que aí, tipo, eu não fui mais com o cara que me chamou pra ir, tipo, eu comecei a faltar, sabe? Tava meio desanimado, faltou cabeça, entendeu? Como eu tinha passado por essas oportunidades e não tinha ficado, eu comecei a me frustrar muito, achando, futebol, tipo, não é Futebol pra é mim, ilusão, é ilusão, isso aí é tudo esquema, só consegue, tipo, quem tem alguém lá dentro. E faltou maturidade pra mim nessa época, sabe? E aí eu desisti do futebol, cara. Desisti, parei, estudei, me formei. Só que, tipo, eu sempre senti esse vazio, cara. Tipo, mano, quando eu parei de jogar futebol, eu não conseguia nem assistir futebol na TV, sabe? Virou um trauma pra mim. Uma parada muito difícil. Só que aí, depois que eu me formei, mano, aquilo começou a bater dentro de mim, sabe? Tipo, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha muita Tem vontade que voltar pro meio do futebol, né? Trabalhar com coisa tipo, relacionada. ou até mesmo na época eu ainda queria jogar, tipo, mano, vou jogar, nem que seja na várzea, tá ligado? Porque é o bagulho que eu amo. Aí voltei a jogar, no último ano que eu me formei, treinando e tal, aí eu tinha um sonho de fazer um canal no YouTube. Falei, mano, sobre o que eu falo, velho? Aí, tipo, a gente tem vários planos, né? Quando vai começar, não, vou falar sobre isso, falar sobre aquilo. Eu tinha mil ideias de fazer um canal. Por que eu não faço canal de futebol? Aí sempre vem aquela, mas quem é você pra falar de futebol? Tipo, jogou aonde? Primeira coisa que te falo, né? Tipo, você não é filho de ninguém, você nunca jogou em lugar nenhum. Como que você vai falar de um bagulho desse que você não sabe? Aí foi aí que eu refleti, falei, cara, eu vou tentar ajudar as pessoas a não cometerem os erros que eu cometi e passar a minha opinião. Não que isso seja melhor do que a de ninguém, que não é. Mas é a minha visão daquilo. Tipo, e se servir pra alguém, beleza. Se não servir, tá bom, eu paro. E aí eu comecei a fazer os vídeos em 2019, eu acho, finalzinho do ano. E tô aí até hoje, cara. E hoje é o sonho da minha vida, cara. Eu nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei hoje. A gente bateu uma meta semana passada de 300 mil inscritos. E, assim, é um sonho realizado, cara. Hoje eu amo muito o que eu faço. De poder passar a minha visão do que é futebol. Sabe, até o próprio nome. Brazilian Player é um nome péssimo para as pessoas escreverem. Ninguém sabe escrever Brazilian Player. Eu não sabia escrever Brazilian Player até eu criar o canal. É muito difícil para você falar, qual é o nome do seu canal? Brazilian Player. Como? Procura Thiago Messi, você vai achar. Thiago sem H ainda. Que é... Ô, Thiago, e no seu canal é só você ou tem mais pessoas assim? Cara, já era para mim estar gravando com outras pessoas, mas são alguns projetos que eu tenho de trazer a visão de mundo de outras pessoas. Eu acho que a minha visão, já tem muito vídeo sobre o que eu acho do futebol. E o canal não é sobre isso. Não é sobre só o Thiago. O canal é sobre ser Brazilian Player. O que é ser um jogador brasileiro? Brazilian Player não é só um nome, é uma expressão mais comum lá na Europa, né? Quando você vê um jogador, não é só o jogador que veio do Brasil, é um jogador que tem esse estilo brasileiro, sabe? Do drible, da ginga. Lá eles usam esse termo, tipo Brazilian Player. E é trazer muito disso. Uma outra crítica que eu tenho aí é que depois do 7-1, 2014, o Brasil, os treinadores começaram a querer copiar o que vinha da Europa. E a gente começou a esquecer o que é ser um jogador brasileiro. A essência, né? Aquilo que é nosso mesmo. Eu fico puto quando... Perdão a palavra. Pode falar. Quando eu vou numa escolinha assim, eu vejo o professor falar, não toca, não dribla, toca, domina e toca. Cara, você tem que driblar sim, você tem que ir pra cima. Se essa for a sua característica, você só precisa saber quando fazer isso e como fazer. O drible é um requisito muito importante pro jogador de futebol. Se a gente perder isso, a gente vai perder a nossa essência como brasileiro, que nos faz ser o único pentacampeão do mundo, sabe? O que faz o jogador brasileiro ser diferente dos outros? O que a gente tem? Se a gente perder isso, a gente vai perdendo essa essência, sabe? A gente vê que, por exemplo, a seleção argentina é aquele futebol aguerrido. Sim. As seleções, a Alemanha é um futebol tático ali, mecânico, né? Holanda. Mas e o Brasil? O Brasil é essa genialidade que só os brasileiros têm. Se a gente já perdeu o futebol de rua, que é o que fazia que um molequinho tivesse horas e horas de treino. Que é isso que forma um jogador, são as horas de treino. Se você quer ficar bom em alguma coisa, tem que fazer muito aquilo. Então a gente tinha os nossos jogadores que começavam a jogar com 6 anos e jogava todo dia. Hoje a gente já perdeu isso. Poucas pessoas têm a oportunidade de fazer isso. Hoje se você quiser jogar futebol, você tem que ir para uma escolinha. Poucas pessoas têm acesso a um campo, né? Pelo menos aqui na nossa região. Sim. E eu acho que é mais ou menos por aí. E vocês, quando era mais novo, chegou a jogar futsal ou não? Cara, não, velho.
infelizmente não, eu queria muito Porque ter também jogado futsal. tem essa mística, né? Do drible tem que sair um pouco do futsal. Eu acho que também não tem muito a ver, né? Tipo, o drible ser vinculado ao futsal, assim. É mais o espaço curto, né, de encontrar soluções. Recentemente a gente teve a caneta do Marcelo, que tá no Fluminense, né, um salonista, um cara que veio do futsal. A caneta que ele dá no jogador do Flamengo depois é expulso, que ele até brinca, né? É aquela qualidade assim que o cara talentoso, que aprimorou, que trabalhou e que veio do futsal, ele tem esse a mais mesmo. Cara, e isso é ser o Brazilian player, né, cara? Você dá a caneta e você ficar sorrindo esperando a tesoura vir. Isso é o drible. E eu acho que essa parte do salão é muito do que o Rodrigo falou, né? Porque o salão ele tem diferente que toda hora você tá com a bola nos pés. Você toca muito mais do que no campo. Sim. Então eu acho que essa parte, por isso que essa parte técnica, normalmente é mais, você consegue desenvolver mais. Você trabalha mais ela. No campo, não. No campo você vai trabalhar a sua parte física, são espaços maiores, então você vai acabar correndo mais. Você vai precisar aprender a parte tática da sua movimentação que você tem que fazer para criar espaços. O futsal também tem isso, mas eu acho que o futsal tem essa característica de você estar sempre com a bola nos pés, de você ter pouco espaço e tempo para pensar. Então, naturalmente, você vai ter que desenvolver aquilo. Você vai ter que desenvolver o seu pensamento, você vai ter que desenvolver o seu controle de bola para a bola estar sempre próximo do seu pé. Então, é uma das coisas que eu gostaria de ter jogado no futsal, cara. Eu acho que para quem está começando aí até os seus 15, 16 anos, não que seja uma regra, mas eu acho que até essa idade é muito importante você fazer um trabalho. Pelo menos ter um contato, né? Com o futsal. Algo que para sua formação esportiva vai fazer muita diferença. É legal mesmo. Pô, gosto bastante do salão, jogava bastante quando era criança. O nosso Jorginho ali também, o rei do salão, gosta muito do futsal, que tá na técnica aqui no nosso faltou isso pro Hora Bruninho, Esportiva. Faltou pro Bruninho. Se bem que ele jogava no terrão, na rua também, não deu jeito, então acho que é um caso mais sério, a gente vai mandar. Na verdade, lá acho que faltou pro Bruninho procurar outro esporte. Outro esporte. Acho Pode que ser o futebol também. Não é um rumo que ele tinha que tomar. Ô Tiagão, e todo esse tempo de canal, você falou que começou em 2019, né? Como que foi acompanhar esse crescimento e como foi também quando você... porque a gente, quando cria um canal no YouTube ou alguma coisa nessa época de rede social, a gente começa ali como um hobby, como um projeto, mas quando também foi começando a ficar sério, falou, pô, peraí, tô conseguindo impactar pessoas, tô recebendo mensagens positivas, tô tendo uma audiência, dá pra eu viver disso agora, dá pra realmente isso aqui ser minha profissão. E você trabalhava na época que começou o canal, tinha outro emprego, quando foi que você começou a ter que abrir mão de uma coisa pra focar em outra? Uma coisa muito legal sobre o canal é quando as pessoas à sua volta ali às vezes vão pedir um conselho. Quero criar um canal no YouTube, passa algumas dicas, né? E eu tava falando isso com um amigo que também pretende criar um canal, que criou um canal. Aí ele me falou uma coisa que, eu fiquei refletindo. Ele falou, eu vou fazer pra ver se dá certo. Eu falei, cara, se você fazer pra ver se vai dar certo... Já deu errado, nem né? faz. Porque a minha experiência diz que, já deu errado. Porque, assiste os meus vídeos no começo, lá era muito ruim, cara. Tudo era ruim, qualidade de câmera, enquadramento, todos os atributos de um canal no YouTube eu não tinha. Uhum. Então, é natural, se você vai fazer uma coisa que você nunca fez, dá errado. Eu quebrei a cara diversas vezes. Eu não tenho só o canal no YouTube, eu também tenho uma empresa de treinamento esportivo. E até a gente ajeitar tudo ali, entender como funciona, fazer um vídeo, fazer algo muito... demora um tempo, sabe? Você precisa estar disposto a passar por essa curva de aprendizagem. E, cara, no começo foi muito difícil, eu tinha terminado a minha faculdade e tal, e eu trabalhava de Uber na época. Eu sempre trabalhei em construção civil, mas eu falei, cara, eu quero seguir só no canal e é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu vou fazer. E aí eu fui trabalhar de Uber até o canal começar a engrenar. Que hoje seria muito mais fácil pra mim, não só por já ser reconhecido no meio, mas por saber como fazer. Mas quando a gente não sabe, as coisas demoram mais a acontecer. E demorou bastante para eu começar a ver algum resultado, então eu precisava me manter de alguma outra forma e eu fiz isso. Até as coisas começarem a se acertar ali, mas é muito gratificante, cara. Quando eu tenho muitos seguidores da África e quando alguém vem falar comigo da Angola, dos países africanos, eu acho muito gratificante. Porque são pessoas que eu nunca poderia ter contato, impactar. E eu tô conseguindo impactar essas pessoas que estão lá do outro lado do mundo, sabe? Uhum. Então isso é uma das coisas mais legais do meu trabalho, você poder levar essa mensagem para todo canto do mundo, sabe? E hoje você é voltado 100% ao canal? Sim. O trabalho do canal? Sim, hoje a gente tem o canal no YouTube, a gente também tem a nossa empresa de treinamento esportivo, né? Os trabalhos com futebol. E eu sou 100% do tempo
focado no canal. A gente está tentando abrir um outro canal, uma outra empresa para falar sobre marketing de conteúdo. Que é exatamente isso. Eu acho que, como eu errei tanto no começo, eu quero que as pessoas... Eu também quero levar isso para o marketing de conteúdo, para os criadores de conteúdo, sabe? Facilitar essa curva de aprendizagem. Poder ensinar ali um caminho para as coisas serem um pouquinho mais fáceis, para você entender, porque existem muitas crenças sobre criar um canal no YouTube. Muita gente acha que é só fazer um vídeo e pronto. Pô, vocês são do meio, vocês têm um podcast, vocês sabem o quanto isso aqui é valioso. Se vocês estivessem vendo aqui os bastidores, vocês veriam que não é simples, não é só ligar a câmera e sair gravando. Uhum. Existe todo um trabalho técnico, operacional, de planejamento, que faz muita diferença. Então, a pessoa que quer seguir essa área aí do YouTube, o que eu recomendo para ela é estudar. Se ela achar que é só fazer um videozinho na internet, pô, pode até ser que você dê certo, você seja um fenômeno aí e consiga. Você seja um cara super carismático e consiga. Mas a forma como eu trabalho, trazendo informação para a pessoa, essa área mais educacional, a pessoa precisa se dedicar para aprender. Porque não é uma crítica, não, mas quando é entretenimento, as pessoas estão mais dispostas a assistir. Quando você vai fazer um tutorial ou alguma coisa mais da área educacional, ensinar algo, você tem que se virar nos 30 para segurar a pessoa ali, senão ela vai embora. Porque muitas vezes é uma parada chata, tipo, ninguém quer. As pessoas querem aprender a jogar futebol, mas não querem passar horas lá sabendo o que elas precisam aprender. Então você precisa aprender ali mais ou menos como você fazer para cativar as pessoas, para segurar as pessoas no vídeo. Legal. Ô, Vini, vamos fazer uns tutoriais lá. Depois a gente vai reagir aos vídeos do Thiago e vai tentar replicar, principalmente com o Bruninho, cintura de concreto, né? O bichinho... Ia ser engraçado a gente reagindo e o Bruno tentando fazer um driblezinho diferente, né? O Thiagão, que grava os seus vídeos lá no Campo do Seno também, né? Lá no Novo Osasco. Agora vai dar uma paradinha, viu, Vinão? Ele vai dar uma paradinha de gravar, vai deixar uns conteúdos prontos aí, porque o homem vai pra cirurgia, hein, Vini? Cirurgia do joelho? Não é do joelho igual você né, Thiago? Eu quero mandar um abraço lá pro doutor Iago, que vai fazer meu transplante capilar, e falar pra você, se você é calvo, existe solução pra isso. Alô, Felipe, amigo nosso, tá precisando, né? Vamos mandar ele lá, botar um telhadinho novo. Eu tava brincando com os meus amigos que o meu hobby, meu passatempo era plantar cabelo. Eu tô desde o começo do ano, com os minoxidil, as formulazinhas pra crescer cabelo, mas... E nada deu certo. Pô, então quando o Thiago voltar aqui no Hora Esportiva, ele já vai estar com cabelinho... Com um topetinho, um negócio diferente. Como que é o nome mesmo do pessoal da clínica? É o Dr. Iago, da Clínica Mais Fios. Dr. Iago, da Clínica Mais Fios. Grande abraço. E vamos mandar alguns amigos lá também. Fazer uma parceria de sucesso com o Hora Esportiva, né? O nosso ainda tá tranquilo, né? Mas vai estar tranquilo. Quando precisar, a gente já tem o contato do a gente não vai precisar, doutor. Vai meter qual penteado agora? Um moicano do Neymar? Agora eu posso escolher, né? Até agora é só pra frente, assim, pra esconder as entradas. Dá pra jogar pro lado também, né? Não, pro lado não dá porque, tipo... Não, depois da cirurgia. Depois dá. Eu falo que é cabelinho de motel, né? É uma entrada, uma saída e no meio é onde... Bom demais. Grande abraço aí pro doutor e que seja um sucesso. O Thiagão, que já deita no campo, vai estar com um topetinho diferenciado agora. Uma pausa rápida da nossa programação para falar do nosso parceiro, a Eco Osasco, uma empresa da Marquise Ambiental, pioneira na gestão e soluções de resíduos no Brasil. São 35 anos de experiência e mais de 7 mil colaboradores, presente em 6 estados e 11 cidades. Faça a sua parte. Descarte o lixo corretamente e não jogue entulho e materiais sem serventia nas ruas e calçadas da nossa Osasco. Eco Osasco e Hora Esportiva, uma parceria de sucesso. Voltamos com a nossa programação. Chegou a hora da gente falar de uma coisa que não pode faltar na sua vida. Sabe o que é? Saúde. Além de todos os cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, ter o cuidado profissional de quem é referência na área da saúde é o ideal para ter a qualidade de vida. E para isso você pode contar com São Cristóvão Saúde. Por um valor que cabe no seu orçamento, você terá um que oferece todo o cuidado para você manter a vida em movimento. Eu conheci o Thiago quando estava no Audax pra gente ceder o campo lá para gravar e tudo mais. E depois também acabei assistindo um jogo dele no futebol amador aqui de Osasco. Vi o homem sabe jogar, viu, Vini? Joga de quê, Thiago? Tava jogando de lateral esquerdo, né, naquela ocasião, não era? Cara, você é muito meu amigo, hein, velho? Só agradecer seus elogios. Sim, cara, as pessoas teimaram que eu sou lateral esquerdo, né? Mas na época que eu jogava mesmo, sempre joguei de volante, né?
Inclusive, muitas pessoas me conhecem por conta do drible, mas na época das categorias de base, quando eu jogo sério mesmo, é de volante, porque é uma característica que eu tenho desde a da época de base é a marcação. Tipo, com o tempo eu perdi a vontade de marcar, né, pros caras. Você não vai correr pra qualquer Putz, e um. pior que na volância não dá pra driblar muito, né, Rodrigo? Ah, É um- dá, é um- pô. Não, mas é Claro que um lugar mais arriscado do campo, mas né? aí, ó, que o cara é bom se sobressai, né? Porque um drible ali também... É, sim, Se- mas, se adianta mas bem é a um dos jogada. lugares mais arriscados ali, né? Ainda mais um volante. É, mas ajuda muito a exemplificar o que é o drible de verdade, né? Porque se a gente pegar jogadores como Busquets, Verratti, os grandes meias, né? Os volantes, Xavi, Iniesta. Iniesta é mais meia, né? Mais Xavi, o Toni Kroos. São jogadores que às vezes não driblam tanto para progredir em campo, mas eles usam o drible para criar espaços. E eles têm um grande controle de bola. Então o volante também é um jogador que precisa driblar muito bem. Não às vezes para tirar a bola do seu adversário, né? A gente tem o Frank de Jong, do Barcelona, ele faz muito isso, né? Ele é um especialista nisso. O outro eu esqueci, que também jogou no Barça, saiu do Grêmio. O Arthur? O Arthur tem essa característica, tipo, eles driblam sempre tirando do marcador. O marcador nunca consegue que é achar a bola. basicamente, não sei se é, um drible com o corpo. É, não Que é pode aquele... mudar a direção do corpo. Não é aquele drible pra dar um elástico, dar uma caneta, mas é aquele drible de você se antecipar o movimento. É um e drible que sempre bater vai o manter a marcador. bola longe do marcador. Se a gente for ver o Busquets do Barcelona jogar, ele vai sempre dominar a bola pro lado contrário. O Thiago Alcântara, esses jogadores do camisa 8, né, meio campista, segundo volante, eles têm muito essa característica. Às vezes o drible não é só para progredir em campo, mas é para afastar a bola, porque o marcador vai vir roubar a bola de você, você vai sempre dominar pro lado oposto dele. Quem fazia muito isso, mas era mais ofensivo, era o Zidane. Zidane, você marcava a esquerda dele, ele saía para a direita. Você marcava a direita, ele saía para a esquerda. Então, serve para exemplificar as pessoas entender que o drible não é só o pedala e acelera, não é só aquele drible do ponta, que é ofensivo, que é para Chapéu. ou só a firula, a caneta. O drible ele tem uma função tática no futebol muito importante. E ele consegue fazer com que você se destaque no futebol, sabe? Quando você vê um jogador que tem uma qualidade, eu chamo de controle de bola, que é a capacidade de manipular a bola. Às vezes ele nem dribla, mas ele vai dominar a bola, ele já domina girando, o marcador não consegue chegar. Sabe quem tem isso que eu gosto muito? Esse drible do corpo, essa capacidade que o Thiago tá falando, o Everton Eu Ribeiro. ia falar dele agora. Pô, o tava Everton na Ribeiro é ponta da língua. sacanagem, mano. Tem um vídeo Você já viu um jogo do Everton Ribeiro? Tem um vídeo São muito do Nossa, Futebol e Tática, a página no Instagram, que é muito legal, falando justamente desses movimentos do Everton Ribeiro. Ele está sempre se antecipando, está sempre driblando o marcador e não é, como a gente falou, aquele elástico, aquele caneta, ele tem qualidade para isso, mas é um cara muito inteligente e o drible também é isso, né? É inteligência tática de saber onde vai vir o espaço, onde vai vir o marcador, é fenômeno mesmo. O Everton Ribeiro tem muito essa qualidade. Gosto muito também. É muito legal. E aí passa além da parte técnica, né? Já é mais a parte tática. De você saber se posicionar, você saber a jogada, você pensar antes de o que vai acontecer, antes da bola chegar. Não é algo simples, não é algo fácil, porque eu vou dominar a bola e vou sair para a esquerda. Quando você domina a bola, o marcador fecha a sua esquerda. Aí você tem que ter essa capacidade de improviso, de pensar rápido, de improvisar aquela jogada. E é isso que faz um meia de ter qualidade, como o Everton Ribeiro, como o Iniesta, como o próprio Zidane. Ronaldinho Gaúcho acho que nem se fala, né? Porque o Ronaldinho Gaúcho já é outra coisa, já é uma bruxaria a mais de você, tipo, achar que o cara tá aqui e o cara não tá mais. Mas essa capacidade de você pensar, de você antecipar o que vai acontecer, eu que sou volante, marcar um cara desse, posso falar pra vocês que não é uma tarefa fácil. Porque não é Everton Ele Ribeiro, por prever exemplo. o movimento dele, né? Não é um cara rápido, é um cara inteligente. Então, tipo, não adianta você ir no corpo dele, porque quando você chegar lá, ele já não tá Esquece. mais. É isso Não é mesmo. força, velocidade, é inteligência e técnica. Ô, Thiago, você tá falando do drible aí, citou o Ronaldinho. A gente sempre discute com alguns amigos nossos sobre o drible. Quem que você acha que é melhor driblador, o Neymar ou o Ronaldinho? Cara, é difícil, viu? É muito difícil. O Neymar, eu acho ele mais... Cara, eu vou colocar competente em criar jogadas, mas é muito difícil, porque a gente tá analisando dois gênios, né? Então, as pessoas que estão assistindo têm que entender isso. São dois gênios. Então, você diferenciar um do outro é como você decidir entre uma Ferrari e uma Lamborghini. Tipo, os dois são carros excelentes. Mas eu acho que o Neymar, ele consegue ser mais construtor de jogadas. Driblando. Ele é um jogador que pega a bola e ele consegue quebrar a linha de meio de campo e a linha da defesa, dar o passe ou fazer o gol. O Ronaldinho Gaúcho, ele também era um incrível armador. Só que ele era mais do passe, ele fazia jogadas mais assim, inacreditáveis que você não entendia. Tipo, ele tava aqui, tinha 3 marcadores, ele saía dos 3 e criava a jogada. Eu acho que nisso ele é melhor. Mas eu vejo o Neymar com essa capacidade mais de carregar a bola, sabe? Esse drible de carregando a bola, eu vejo que o Neymar é um pouquinho melhor.
Mas se eu tivesse que escolher apenas um dos dois, eu ainda ficaria com o Ronaldinho Gaúcho, porque, tipo, o que Era eu vi ele absurdo, fazer né? é Magia, absurdo. né? É magia, não É tem bruxaria mesmo, como todo mundo falava. Aproveitando essa pergunta do Vini também, o Jorginho, bota a câmera no Thiagão, que eu quero que ele fale agora o top 3 de dribladores do futebol mundial hoje. Os 3 melhores que você considera aí, na sua opinião, os 3 melhores está dribladores. atuando, né? Atuando hoje. Os top 3 dos dribladores. Cara, você me pegou porque eu sou muito ruim de nome. Então eu tenho A gente te ajuda, a imagem vocês vão precisar me ajudar, porque de nome, eu acho que eu colocaria vamos começar do terceiro lugar, né? Fazer um Terceiro mistério lugar. Quem é o primeiro. Aquele menino do Napoli, o 77. O Kevra- Kivara, Kvaratskhelia. o da Geórgia, né? É. Isso, Kvaratskhelia. é ele mesmo, eu acredito que Nossa, seja ele. ele dribla, né? Ele é embaçado, Ele é ele é bom. muito Teve criativo. um lance dele que a bola fica colada no pé dele, ele passa pra cá, dribla. Ele é bom mesmo. E agora, assim, primeiro lugar, eu já tenho certeza quem vai ser, mas no segundo eu tô em dúvida, porque tem muita gente boa, sabe? Eu não quero ser injusto com ninguém. Cara, tem muita gente boa. Cara, eu vou colocar... Puta, aqui, aí você fala isso, aí depois a galera vem no seu Instagram, vai começa a Vai dizer... dizer. Esses dias eu coloquei lá que era o melhor camisa 10 da história, eu coloquei o Everton Ribeiro. Os caras ficou... o Everton Ribeiro é muito bom, os caras ficou bravos comigo. Mas eu colocaria o menino do Milan, o Leão. Rafael Leão. Rafael Leão. Que é aquele driblador mais de força, né? Aquele que vai dentro do marcador e tem é um recurso. cara que progride muito em campo, que é muito bom tecnicamente. Eu acho que assim, a gente tá falando da atualidade, né? Posso até estar esquecendo alguém, porque minha memória é fraca, mas eu colocaria ele, porque ele é um bom jogador. E eu colocaria em primeiro lugar o Neymar. Não tem, eu acho que hoje no Brasil não tem alguém com a qualidade de improviso que ele tem. Tipo, ele estando em boa fase ou não, ele tendo lesão ou não, ele é um jogador, assim, sensacional. Eu também acho, viu? Acho que hoje no futebol ainda não tem um cara com a capacidade de driblar, de enganar o marcador que o Neymar tem, viu? O Neymar absurdo Nessa mesmo lista nisso. aí eu acho que falta um cara, né, mano? Faltou quem? Ah, o homem, né, Rodrigo? Ah, pô, o cara é muito clubista, Thiago, não dá. Tudo que a gente fala, ele dá um jeito de falar de Corinthians. Vai vir, Não, quem que pô. é? Ah, não é? Não. Ah, tá, pensei que você ia falar Roger Guedes, Não. Adson, Não, pô, é o Lionel Messi, né? Lionel Messi. Pô, Pô, do drible curtinho, Eu né? gosto. Eu A fiquei bola gruda no pé do homem ali, é difícil, né? Tem também assim, uma característica diferente, né? E tá evoluindo muito, mas o Vini Júnior também é um grande driblador, né? sim, Um verdade. menino que desde a base dava caretilha, dava um caneta. menino parecido com o Rafael Leão, né? O drible Vini dele. da velocidade, né? né? O Rafael Leão é aquele cara que se impõe fisicamente também. Eu até fiquei um pouquinho na dúvida em segundo lugar entre o Vini Júnior e o Rafael Leão. É que o Vini Júnior, eu vejo ele... Aí a gente diferencia um pouquinho do drible pra parte tática. Eu acho que taticamente ele é muito completo. Ele é um jogador fenomenal. Mentalidade. Eu acredito, inclusive, vamos entrar num assunto técnico aqui. Eu acredito que o futebol ele é baseado em 4 pilares. São 4 áreas que quem quer ser profissional, quem quer jogar bem, precisa Anota aí, desenvolver. então, quem tá E em foi casa um já menino anota. que aprendeu a ter isso, né, Thiago? Como você falou, é importante ter esse suporte aí, porque o Vinícius Júnior não tinha isso. Quando saiu aqui do Brasil, ficou um tempo até emprestado no Real Madrid, né, Rodrigo? E aprendeu isso lá. Então, ó, quem tá em casa já anota aí os 4 pilares do Thiagão também. Eu acho que como a gente tá falando do Vini Júnior, a gente pode começar com uma mentalidade. Eu sempre deixo a mentalidade por último, porque eu acho que ele é a ceia do bolo, sabe? Se você não tem, você não vai conseguir ser jogador de futebol. Você pode até jogar bola, pode se profissionalizar, mas você vai ser um daqueles casos que vai subir e vai cair. Se você for muito bom tecnicamente, você vai aparecer, ser um novo Neymar, novo Robinho, novo Pelé, e depois vai desaparecer. Se faltar mentalidade. E só pra falar do Vini Júnior, eu acho que essa é a principal característica dele. Mesmo ele sendo tecnicamente, Mental muito fisicamente forte. muito bom. Porque o quanto ele evoluiu no Real Madrid, você tem que querer muito pra chegar onde ele chegou, sabe? Não basta só ter vontade, você precisa ter uma dedicação surreal. E a gente vê que ele trabalha muito pra chegar onde ele chegou e tudo que ele passa e conseguir jogar a forma como ele joga, só se você tiver muita mentalidade pra conseguir passar por isso, sabe? E, lógico, o Vini Júnior, existem diversas questões que a gente pode abordar sobre ele, mas o jogador de futebol, ele vai passar por diversas dificuldades, sabe? O Vini Júnior passa por questões de racismo, que a gente pode falar, mas não só isso, você vai ter a sua torcida cobrando você vai ter que entregar resultado, e se você não tiver esse lado mental para suportar isso e conseguir entregar resultado, desempenho, isso não é simples, não é fácil. E é uma coisa que você tem que trabalhar. E durante o processo que você vai melhorando, né? Que é muito difícil. O Vinícius Júnior é um caso da gente falar também, porque o próprio Ronaldo Fenômeno falou que quando ele saiu pro Real Madrid, é um jogador que tinha muitas deficiências técnicas que deviam ter sido ensinadas na base. Até criticando um pouquinho a formação dele aqui no Brasil. E ele saiu muito novo. Então você sai pro Real Madrid com muita cobrança, por muito dinheiro,
você é cobrado por isso. Mas, ao mesmo tempo, você ainda é um garoto que precisa aprimorar muitas coisas, que precisa aprender muitas coisas e vai demorar um pouquinho. E eu acho que até o próprio Endrick, que é um fenômeno, um menino com uma força física absurda, ele vai pro Real Madrid e vai passar por esse processo de novo. O que vai fazer ele chegar lá vai ser realmente essa parte mental que o Vini Júnior conseguiu blindar. Não é fácil, né? Porque você já tá no Real Madrid. Então você chegar no Real Madrid e falar, eu sou o cara. Tô no Real Madrid. Eu não preciso me desenvolver mais. Eu já tô ganhando uma nota, tô jogando no Real Madrid. Você precisa ter uma parte mental e pessoas ao seu lado para te ajudar e querer muito para conseguir, continuar trabalhando. Você já tá no maior clube do mundo e continuar trabalhando para ser o melhor todos os dias, não é fácil, não é simples. Por isso que eu acredito que a parte mental é muito importante. Um outro ponto muito importante, a parte física. Né? E a gente pode usar o Vini, porque eu acho que ele é um ótimo exemplo disso. Porque ele tem esses 4 pilares muito bem desenvolvidos. Eu acho que o principal é a mentalidade, porque foi o que fez ele trabalhar todos os outros. A gente pode olhar o condicionamento físico do Vinícius, e foi um pouco do que a gente falou no começo do episódio. Tipo, parte física não é só o treino na academia, não é só você correr no final de semana. Você precisa saber quais são os atributos e você precisa trabalhar eles. Sabe, se você não... A gente falou do nosso amigão lá, cintura dura. Se você não desenvolve a sua... Alô, Bruninho! Se você não desenvolve a sua coordenação motora, se você não desenvolve a sua resistência cardiorrespiratória, se você não desenvolve a sua força, a sua mobilidade, você não vai conseguir jogar no futebol moderno hoje em alto desempenho. Outro ponto que, para mim, pro jogo que faz ser o jogador brasileiro, que faz que o jogador brasileiro se diferencie dos outros, é a parte técnica e que muitas vezes é subestimada. Ou as pessoas ainda acreditam que é um dom. Tipo, eu não tenho dom da técnica, então eu tenho que trabalhar só a parte física. Eu vejo muitos jogadores fazendo isso, muitos jovens que sonham ser jogadores fazendo isso, e na minha humilde opinião, é um erro. Se você não trabalha a sua parte técnica, você se torna um jogador limitado. Técnica é algo que você desenvolve treinando todo dia da forma correta. Se você não faz um trabalho contínuo ali para desenvolver as suas deficiências técnicas, e o Vinícius Júnior, novamente, é um outro exemplo disso. Concordo. Ele tinha limitações técnicas, principalmente de finalização, e ele desenvolveu, ele melhorou isso. Então é a prova pra gente que é possível trabalhar e aperfeiçoar a parte técnica. Não é só uma questão de dom, eu tenho ou eu não tenho. Dá sim para trabalhar. E é o que vai fazer você se diferenciar dentro de campo. Não adianta nada você correr o campo inteiro, chegar na linha de fundo e errar o cruzamento. Adiantou o quê? Ou você roubar uma bola porque é mais rápido e depois você errar o passe. Sabe? Então, a parte técnica é a parte que vai fazer o seu futebol abrilhantar. Não adianta nada você, se você não consegue dominar a bola bater e grudar no seu pé, você não vai conseguir jogar. Somente em nenhum futebol do mundo, sabe? A parte física, hoje não é mais aceitável um zagueiro que é alto, forte, mas é durão. É muito difícil você ver um jogador desse vingar no futebol. Hoje não Até um próprio volante que só sabe marcar. Que não acerta passe, não quebra um passe entre linhas, hoje tá difícil. Hoje, se você não tiver essa qualidade técnica, se você não desenvolver os fundamentos do futebol, você vai ter muita dificuldade se você quiser jogar em alto nível. Exatamente pelo próximo pilar, né? Que é a parte tática. Porque a tática exige isso de você. Hoje os times jogam de uma forma que eles têm que ficar mais com a bola no pé. Aí se você tem um volante ali que não consegue girar a bola, você tem uma deficiência no sistema tático do seu time. Toda vez que a bola chega nele, morre. Não consegue. Ou é um jogador a menos. Quando seu time está com a posse de bola, é um jogador que se esconde. Que não vai procurar o jogo, que não consegue virar uma bola, que não entende as movimentações que tem que fazer. Então a parte tática também é muito importante para você que quer ser um jogador de futebol. Porque são as movimentações do jogo. Você entender qual é a função da sua posição. O que o volante tem que fazer, o que o meia tem que fazer. E você entender isso também do seu companheiro. Eu sou um meia. O lateral passou na linha de fundo. Eu tenho que saber a hora que ele vai passar. O ponta, eu tenho um ponta que ele prefere jogar mais aberto ou ele faz o que a gente chama de facão, né? Que é você fechar ali entre o zagueiro e o lateral. Eu tenho que entender quando ele vai fazer essa movimentação para mim jogar. Eu tenho que saber qual é a minha posição, meu posicionamento quando o meu time está com a bola e quando o meu time está sem a bola. Se eu não souber isso, é o básico do futebol. Eu não vou conseguir jogar em alto nível. Então, basicamente, são esses pilares aí, né? Mental, a parte física, a parte técnica e a parte tática. Eu acho que um jogador de futebol, óbvio que um vai ter mais do que o outro. Eu posso ter um jogador mais técnico, como o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não é um jogador rápido, é um jogador forte, mas tem a parte técnica e tática muito bem desenvolvida. Então, você precisa ter esses 4, mas é natural que você tenha mais. Melhor aqui e pior ali, mas não significa que você não vai deixar de trabalhar, né? Todas essas etapas aí são importantes. E o que eu já vi de jogador em categoria de base ser muito forte, ou ser muito habilidoso, ou realmente ser um cara diferenciado, mas aí lá na frente o mental
o mental não deixou, o cara não conseguiu se desenvolver. E o futebol, ele é um meio complicado, né? Porque todo mundo quer ser jogador, mas poucas pessoas realmente vão conseguir e vão abrir mão de tanta coisa para se dedicar a esses 4 aspectos aí que um jogador tem que se dedicar, mas que ele tem que realmente se dedicar, né? Ele tem que abrir mão de muita coisa para focar e tentar. E o que mais me incomoda, que fez com que eu tivesse essa força para criar o canal, é que muitas pessoas têm a vontade, mas elas não sabem o como, sabe? A forma, o acesso de informações, eu não vou dizer nem de estrutura, de informações que o menino que joga nas categorias de base do São Paulo, isso eu tenho, porque eu conheço os profissionais que trabalham lá, as informações, não vou nem entrar em questão de estrutura, eu digo informações, saber o que precisa ser feito. É diferente de um menino que está lá no interior da Bahia, no norte, no nordeste. Às vezes essa informação não chega até lá. E aí, poxa, eu acho injusto essa competição, sabe? Você precisa igualar pelo menos as informações. Hoje a internet facilita isso. Hoje a pessoa que tem acesso à internet, ela consegue buscar. Se ela não está numa categoria de base, ela pode buscar um canal no YouTube, numa página no Instagram. É mais fácil você buscar sobre treinamento, sobre como você vai chegar lá. Mas é necessário que tenha essa informação. O que eu preciso fazer para se tornar um jogador de futebol? E é um pouco do trabalho que a gente tenta fazer lá na Brazilian Player. Então, para você que está assistindo, já anota tudo. Hoje esse podcast também foi de aprendizado, tanto pra gente nessa troca de informações, mas principalmente para quem tá assistindo, né? Então já vai anotando tudo aí, já segue o Brazilian Players. Umas 5 coisas aqui pra me passar pro Bruno. Pra gente dar uma ensinada nele. Mas você que tá assistindo, usa esse conteúdo, usa tudo que a internet hoje te favorece para você evoluir, para você melhorar, para você buscar os seus sonhos, né? Eu falo e trabalho há muito tempo no futebol. É muito difícil, mas só depende de você no final das contas. Então não adianta depois falar, mas foi esquema, não sei o que lá, foi empresário, faltou empresário. Você que é garoto, pai, que vê seu filho que tem um talento diferente, trabalha. Trabalha porque lá na frente você não vai se arrepender de não ter feito, de não ter seguido o caminho correto, que hoje tem muita informação e o Thiago, com o trabalho fantástico dele, ajuda vocês a se desenvolverem. Vamos chegando na reta final. Queria também agradecer ao Thiago por aceitar o nosso convite, por participar dessa troca de ideia com a gente e dizer que a Hora Esportiva está sempre de portas abertas para você, para o que for preciso. Tá bom, só tenho a agradecer, Rodrigo, pelos elogios aí que você me passou. E quero te ver jogando de novo, mas agora quero ver jogando como volante. E com cabelo, né? com topetão. Pode deixar. Eu operei a orelha também há um tempo atrás, aí eu falei para os amigos, agora eu tô voando, porque até a aerodinâmica melhorou um pouquinho. A orelha era meio assim, né? Agora tá retinha, então tá mais fácil para correr agora. Vamos ver se vai ajudar no futebol. Vamos ver. E eu quero te ver jogando como volante também. Claro, para mim é um prazer estar aqui com vocês, falar sobre desempenho no futebol, para mim é uma alegria. Fico muito feliz, quero te agradecer ao convite de vocês. E só para complementar aquilo que você falou sobre o sonho de garoto, né? Eu acho que se a gente puder falar para os pais, se você tiver um pai que te apoia no futebol, se você não tiver, você vai ter que ser essa pessoa, é você entender a importância da formação esportiva. A gente estuda para ser médico, a gente estuda para ser advogado, para ser engenheiro, e a gente tem, não vou dizer estudar, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que se desenvolver para ser jogador de futebol. A gente precisa trabalhar também isso. E buscar informações, seja comigo, seja com outra pessoa, é muito importante. Então, para o jovem que está sonhando aí em ser um jogador de futebol, que ele entenda a importância da formação esportiva, seja, se você não passou ainda a peneira para estar na categoria de base, procura uma escolinha onde vai poder te oferecer isso. Tá? A escolinha do Senna é um ótimo exemplo disso, porque lá você tem profissionais muito qualificados, que jogaram futebol, que são formados, que trabalham em categorias de base. Então lá você vai ter essas informações que a gente passa no nosso canal. E isso é muito importante para quem sonha em se tornar jogador de futebol. Valeu, Vinão. Deu até vontade de jogar uma bola, viu? Nossa, voltar a treinar. Já voltei na academia, fazer uma pré-temporada, que ano que vem nós vamos jogar essa várzea também aí de Osasco. Valeu, Rodrigo. Valeu, Thiago. Muito obrigado aí pelos ensinamentos. As portas do Hora Esportiva estarão sempre abertas para você. E vamos marcar depois da cirurgia para a gente ir lá, né, Rodrigo? Assistir fazer uns movimentos também. Movimentos lá. Obrigadão, Thiago. Deixa aí o seu último recado também, as redes sociais, tudo certinho pro pessoal seguir. Demorou. Quem quiser me seguir é só procurar thiago.mess, Thiago sem H, TI, ou Brazilian Player no Instagram, TikTok e YouTube. Valeu. Obrigado ao Jorginho na operação técnica de mais um programa. Estamos chegando ao fim. Se inscreva no canal, curta, compartilha, siga a Hora Esportiva em todas as redes sociais. Voltamos em breve.